A paz do Senhor a todos. Hoje nesse vídeo vou gravar sobre o verbo da vida, no livro de João capítulo 1. Desde já queremos pedir a todos os irmãos que se inscrevam no nosso canal e dê um like. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Meus amados irmãos, aqui nós lemos o primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de João. João, o evangelista, que escreve esse texto maravilhoso, ele descreve aqui sobre a figura de Jesus Cristo ainda não revelado, mas o texto diz que estava no princípio. O evangelista descreve que a palavra era Jesus. Na outra tradução diz, o verbo estava no princípio com Deus e o verbo era Deus. A palavra grega logo, do Antigo Testamento, Jesus é a expressão criadora de Deus. Jesus é Deus encarnado. Jesus é a palavra de Deus em ação. O verbo eterno, no Salmo 33 e o versículo de número 6. O evangelista deixa claro que a palavra, o verbo eterno e a sabedoria são mesma pessoa de Jesus Cristo, o qual sempre esteve com Deus. Jesus, faz parte da Trindade. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. O Deus Trino, a primeira pessoa. Jesus, o Cordeiro de Deus, que mais tarde iria ser pronunciado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, será a segunda pessoa. E o Espírito Santo, que é titulado no Novo Testamento, no livro de João, é titulado como o Consolador, que virá para estar a consolar o povo do Senhor. É tido como a terceira pessoa da Trindade. O Verbo é o próprio Senhor. A palavra é o próprio Jesus, a expressão criadora do Pai. Deus, através do seu Filho, a palavra logo criou tudo o que há. Absolutamente nada o termo energeto, feito ou fez, senão admite qualquer possibilidade do habilismo metáforico ou do gnosticismo. Quer dizer, o que a palavra está dizendo aqui é que Jesus, antes de ele ser nascido de Maria, ele já existia. Ele sempre foi Deus. Ele sempre esteve ao lado do Criador. A Bíblia judaica, ela usa a mesma expressão. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus, estava com ele, com Deus no princípio. Tudo que foi feito por meio de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nada do que se existe hoje existia, porque ele fez parte de toda a criação do universo, o visível e o invisível. Veja só, no livro dos Juízes, Jesus ele se manifesta não como Jesus, mas como o anjo do Senhor.
Jesus, já no Antigo Testamento, ele atuava e servia do Senhor, que ele ofereceu um belo almoço ou um jantar, não sei a que hora aqui, a Bíblia aqui não nos fala, que ele quis detê-lo, né, convidá-lo lá para passar o dia ou a noite com eles, mas o anjo do Senhor disse, porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenha, não comerei de teu fruto, ou melhor, do teu cabrito, né, da tua comida. Quer dizer, o anjo do Senhor disse, ainda que você me detenha, eu não como da tua comida. É interessante. Aqui a gente começa a observar que aquele homem não era um homem comum, não era qualquer pessoa, não era dos filhos de Israel, não era o inimigo, mas alguém que veio trazer uma bênção muito grande para a vida daquele casal. Continuando. Não comerei do teu pão, mas se fizere holocausto ao Senhor, oferecerá. Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Quer dizer, o anjo disse que não podia comer do pão de Manoá, mas se oferecesse a um jantar, um almoço, um holocausto, melhor dizendo, ele aceitaria de bom grado. Veja só o versículo de número 17 do mesmo capítulo. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honraremos. E respondeu ele, porque pergunta pelo meu nome. Ele é maravilhoso. Aqui nós detectamos que esse anjo aqui não é qualquer anjo. Ele é o anjo do Senhor, titulado como anjo do Senhor. Aqui nós acreditamos que o anjo em que apareceu a Manoá trazendo uma grande promessa para a vida de nascer um filho daquela mulher que era estéril, era o próprio Senhor Jesus Cristo que se manifestava como anjo do Senhor. Quando ele diz aqui, quando Manoá interroga, dizer qual o teu nome, para quando essas coisas acontecer em nossas vidas, nós venhamos te recompensar. E ele pergunta, por que pergunta pelo meu nome? E aí ele acaba revelando, o meu nome é maravilhoso. Então só Jesus ele pode herdar esse nome, ou pôde herdar esse nome que é maravilhoso. Jesus ele só faz maravilha, Jesus ele cura, Jesus ele salva, Jesus deu a vida, derramou o seu sangue para salvar toda a humanidade, sem exceção de pessoa, aqueles que creem em Jesus. Então, Jesus aqui se manifesta como o anjo do Senhor, mas a Bíblia, no livro do profeta Isaías, olha o que diz aqui, no livro do profeta Isaías, como nós entendemos que era o anjo do Senhor, o próprio Jesus, agindo ao serviço de Deus, agindo a mandado de Deus. No capítulo de número 9 do livro de Isaías, o versículo 6 diz assim, porque um menino nos nasceu um filho, se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui nós vemos que se confirma que esse anjo que apareceu no Antigo Testamento é o mesmo anjo aqui da palavra. A palavra se fez carne. Quer dizer, quem se fez carne? Quem nasceu sem pecado, viveu no meio de uma geração perversa e não se contaminou, não pecou, não cometeu, não infringiu nenhuma lei, cumpriu tudo o que era de lei. Toda a palavra foi cumprida por Jesus. E aí o texto que nós lemos aqui, a palavra se fez carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus,
e a palavra era Deus. Quer dizer, Jesus ele é Deus, o Deus encarnado, nascido de mulher, nascido de Maria, foi o Senhor Jesus Cristo. Então aqui o nome de Jesus revelado a Manoá é o mesmo nome que é revelado no livro do profeta Isaías. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Jesus, ele é o Salvador. Jesus, ele é a palavra. Jesus, ele é o verbo da vida. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí João, ele diz assim no versículo 5, e a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não o venceram. Jesus é a luz do mundo. A palavra do Senhor diz que Jesus é a luz do mundo. Eu sou, ele mesmo alto se declarou. Eu sou o sal da terra e a luz do mundo. As trevas quiseram vencer o Senhor durante o seu ministério, mas não conseguiram vencer. Se nós observarmos um outro versículo aqui sobre a questão do texto em que nós lemos aqui, que Jesus é a palavra, Jesus é o verbo da vida, nós lemos aqui no livro, do mesmo livro, no versículo de número 11, diz assim, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filho de Deus, ou seja, aos que crerem em seu nome. Ora, um homem pecador, um homem nascido de mulheres, não pode salvar a humanidade. Filho de homens, nenhum dos filhos de Hebreus poderia salvar a humanidade. Mas somente um homem que nunca cometeu pecado e alguém que estivesse ao seio de Deus. Se nós lermos o capítulo 3 do livro de João e o versículo 16, nós observamos que Jesus já estava no seio de Deus. Jesus já estava no seio de Deus quando o próprio texto ele diz aqui no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quer dizer, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. E esse Filho estava onde? Estava no seio de Deus. E aí, voltando ao texto que nós lemos, esta versão, ela diz, no princípio era a palavra. Jesus estava no princípio, né, com Deus. E ainda provando ainda mais que Jesus, ele atuava no Antigo Testamento, na criação do mundo, houve sim uma reunião entre as duas pessoas, Jesus, o Espírito Santo e a terceira pessoa que é a primeira pessoa que é o Pai. Houve uma reunião para que se criasse o homem, como diz no livro de Gênesis, né? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quer dizer, houve ali um conselho, um acordo entre os três para que o homem fosse formado. E assim veio a existência do homem. Quer dizer, Deus no princípio revelava de uma outra forma, a qual nem os profetas só entendiam isso pela revelação de Deus. Nós observamos aqui que Jesus ele aparece como anjo do Senhor no nascimento de Sansão. Ele interfere no nascimento de Sansão. Se nós lermos no capítulo de número 13 do livro de Juízes, e o versículo de número 3 diz assim, ó, o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse, és estéril e nunca deste à luz, mas conceberá
e terá um filho. Agora guarda-te, não beba vinho, e nem bebida forte, e nem coma coisas imundas. Aqui até então é uma passagem normal. Parece como o anjo do Senhor, mas é uma passagem normal. Deus, Jesus, ele é o Salvador. Jesus, ele é o eixo do universo. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. O evangelista deixa claro que a palavra, o verbo eterno e a sabedoria são a mesma pessoa de Jesus. O verbo, a palavra são a mesma pessoa, que são a expressão criadora de Deus. Quer dizer, Jesus, né, atuou sim no Antigo Testamento. Jesus veio durante os 3 anos e meio. Jesus fez a obra estabelecida em acordo com o Pai, com o Espírito Santo. Jesus concretizou a sua missão aqui na terra e depois Jesus ele volta, né, para o céu, mas deixando o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Então isso aqui é mais um texto que nós lemos, mais uma palavra, que Jesus ele não deixou a sua igreja sozinho, que a palavra está, né, na essência do Espírito Santo, atuando nas nossas vidas. Jesus, antes de subir, ele disse para os discípulos: quando o Consolador vier, ele vos lembrará de todas as coisas que eu vos tenho falado. Então agora o Espírito Santo comanda a igreja, incentivando a igreja, outorgando a igreja, dando força, revelando, ajudando nas fraquezas e enfim. E portanto, Jesus continua atuando através do Espírito Santo, porque cada um trabalha, né, de acordo com o propósito estabelecido por Deus. A primeira pessoa foi Deus quem criou a ideia de o mundo serem criado e ambos tiveram um acordo. A segunda pessoa que veio a morrer na cruz, pregar a palavra, trazer perdão e salvação para a humanidade, foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que morreu, né, pela humanidade. E a terceira pessoa que veio para ajudar, dar continuidade à obra divina na vida dos pecadores aqui na terra, é o Espírito Santo, que continua atuando no meio do seu povo. Portanto, isso aqui é mais uma palavra. Jesus no Antigo Testamento atuou, curou pessoa, deu livramento, deu força à Sansão, se revelou para Manoá e sua esposa, que não é citado o nome dela aqui, cumprindo a promessa que ele havia feito, dando todas as instruções como o menino deveria ser criado, que navalha não passasse pela sua cabeça, nem bebida forte fosse comida e nem coisas imundas. Assim aconteceu. Então Jesus continua se revelando a cada um de nós. Esta é mais uma palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um. Se inscreva no nosso canal. Deus abençoe para que a gente possa continuar pregando a palavra do Senhor. Amém.